Nós estamos no 10º domingo do tempo comum. Algumas observações sobre a liturgia para nós meditarmos e rezarmos. A primeira é, olhando para este texto do Evangelho, que nós acabamos de ouvir, algumas coisas desconcertantes e interessantes sobre Jesus. Primeiro, olhem o que os parentes de Jesus estão falando sobre ele. Versículo 21. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Se os parentes de Jesus estão dizendo que ele está fora de si, os que não creem, os que não têm fé nele, o chamam de demônio, príncipe dos demônios. Os parentes dizem que ele está fora de si. Os que não têm fé dizem que ele está possuído por um demônio. E os mestres da lei, os sumos sacerdotes, as autoridades, diziam então que ele estava possuído por um demônio. E aí vem a pergunta de Jesus, que é fulminante. A pergunta de Jesus. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar Satanás? E se um reino dividido contra si mesmo não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, não poderá manter-se. Se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Então isso é uma roscou aqui um negócio na garganta. Dizia, essa palavra de Jesus é de uma autoridade tremenda. É de forma de questionamento, mas é de uma autoridade tremenda. Porque o que Jesus faz ao expulsar os demônios, não é pelo príncipe dos demônios que ele faz isso. E também não é porque ele está fora de si, não é porque Jesus é um desequilibrado que enxergava demônio em tudo. Não. O processo é mais profundo, é para levar as pessoas para Deus. E isto é, antes de qualquer coisa, uma obra de Deus. Negar que tudo isso seja uma obra de Deus, aí vem a conclusão do final do Evangelho, que Jesus diz: e todos os pecados dos homens serão perdoados. Todos os pecados dos homens serão perdoados. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados quanto qualquer blasfêmia que tenham dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca lhe será perdoado. Blasfemar contra o Espírito Santo aqui poderia ser de forma bem reduzida. A gente pode delongar nessa reflexão. Mas negar que tudo que Jesus fez é obra de Deus é blasfemar contra o Espírito Santo. Porque nenhuma pessoa, por mais boa, santa e justa que seja, poderia fazer as obras que Jesus fez. Todas as obras que ele fez só pode ser Deus. Então, negar que tenha sido Deus, que tenha agido na pessoa de Jesus, naquilo que ele realizou, é blasfemar contra o Espírito Santo. E segundo Jesus, este pecado não será perdoado.
Então a gente precisa de novo aproximar-nos de Jesus e verificar, e com fé, aquilo que ele realiza. Depois tem um outro detalhe. Quando Jesus realiza esta realidade, desperta neles uma certa reação. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E aí Jesus pergunta, esta segunda pergunta de Jesus não é só para os interlocutores, aqueles que estavam discordando e aqueles que não tinham fé. Mas essa pergunta é também para os discípulos. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Tenho certeza que você já alguma vez na vida já ouviu os irmãos de outras religiões dizendo isso para você sobre estes supostos irmãos de Jesus. Que não precisa nem a gente entrar no mérito da discussão. Basta a gente ler o que vem depois. O versículo seguinte, o que Jesus disse? Versículo 34, e olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pronto, não precisa nem entrar no mérito da discussão. O texto mesmo já está respondendo. Se pegar só o versículo anterior, justifica a mãe e os irmãos. Se continuar lendo, a gente percebe que, mais do que uma figura de linguagem, é uma realidade para dizer que a mãe e os irmãos de Jesus são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, aí está o caminho que Jesus estabelece para ser seguido. Obedecer o que ele diz, seguir os seus mandamentos, viver da força da sua palavra. É este o caminho que ele nos indica. E é isso que nós precisamos fazer, todos nós. Depois, uma outra observação sobre a primeira leitura. O Senhor Deus chamou Adão dizendo, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Naturalmente, a gente pensa essa nudez como ausência de roupa. Naturalmente. Mas essa nudez, ela é mais desconcertante do que a ausência de roupa. Esta nudez é a perda da intimidade com Deus. Que é, portanto, mais séria do que propriamente estar sem roupa. A perda da intimidade. O pecado roubou do ser humano, desde o primeiro homem, a intimidade. Por isso, então, diz o texto, ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. E Deus pergunta, mas quem foi que te disse que estavas nu? Então, comestes da árvore cujo fruto proibi comer? E ele é muito mais do que comer o fruto. Desde Adão até os dias de hoje, o pecado da humanidade continua sendo a desobediência a Deus. A desobediência a Deus. De modo que isso influencia também na nossa vida. E veja se já não influenciou também na sua vida. Quando você necessita de confissão. Quando você necessita de confissão? Analisando a sua consciência, veja se você alguma vez não disse assim, olhando lá para os seus pecados,
para certas realidades da sua vida, você disse assim: mas isso eu não considero pecado. Espera aí, quem é que disse que é você quem decide o que é e o que não é pecado? O que decide o que é e o que não é pecado é a lei, são os mandamentos de Deus. Se eu tenho algum tipo de atitude que vão contra os mandamentos, é pecado. E é pecado não porque eu acho que é pecado, ou porque eu acho que não é pecado. Não, é pecado porque na lei revelada por Deus diz que é pecado. E pronto. Então o pecado é pela desobediência a Deus. Como foi o pecado de Adão. O pecado de Adão é por ter comido do fruto da árvore que Deus proibiu de comer? Sim ou não? Não. O pecado de Adão é por desobedecer. E pela desobediência fez que a desgraça entrasse na vida dele. E a serpente, o diabo, com o nome de serpente, esperto que é, usou disso para levar o homem a pecar e a desobedecer a Deus. Isso continua sendo pecado nosso. Então, desde daquele momento, isso continua sendo também o nosso pecado. Por isso que é a perda da intimidade. E aí uma outra coisa que nós aprendemos, uma outra lição, quando isso acontece, Deus perguntou para o homem. Ele responde: disse-lhe o Senhor Deus: e quem foi que te disse que estavas nus? Então comestes do fruto da árvore que eu te proibi comer? Adão disse: a mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Pronto, desde lá até os dias de hoje, que a gente vive dando desculpas para justificar os nossos pecados. Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, eu pequei por não sei o quê, eu pequei. De lá até o tempo presente, é que a culpa é sempre do outro. E a gente fica encontrando justificativa. Será que nós não estamos usando isso tudo como justificativas? Então é preciso de um olhar sincero, profundo, para dentro de nós. Repito, se nós alguma vez na vida fizermos um exame de consciência e a gente detectar e pensar assim, mas isso eu não considero pecado, é um sinal evidente de que nós estamos desobedecendo a Deus. E nós agora estamos querendo decidir o que é e o que não é pecado. Não é nossa decisão. Não sou eu que decido o que é ou o que não é pecado. É Deus, na revelação da sua lei, na revelação dos seus mandamentos. E não observar os mandamentos é desobedecê-los. Desobedecer a Deus. E desobedecer a Deus é pecado. Foi desde sempre. E continua sendo e continuará sendo. Não deixará de ser pecado. Então, que a gente observe atentamente isso. E, por fim, uma última observação sobre a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Quando diz: por isso não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia após dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna, incomensurável. Esta palavra
de Paulo aos Coríntios nos faz pensar na eternidade, pensar na realidade do céu. E aí ele diz no capítulo 5, final ele diz assim: de fato nós sabemos que a tenda em que moramos, se a tenda em que moramos deste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Essa tenda, o que significa essa tenda que Paulo está falando? O nosso corpo, corruptível pelo pecado. Ele vai dizer que nós um dia teremos que sair de nós mesmos, ou sair desta tenda, para irmos ao encontro de Deus. E irmos ao encontro de Deus na eternidade. Então a gente precisa começar a pensar nessas realidades, a pensar na realidade do céu. E a pensar na realidade do céu significa a maneira como nós vivemos. Se a gente pensar assim, o céu é para depois da morte, ou o inferno é para depois da morte, então eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, no final tudo vai se resolver. E se não se resolver? Depois da morte não vai dar tempo mais para acertar isso. Espere a morte acontecer para você prumar a sua vida, para você ver aonde você vai. Se você for lá para aquele outro lugar lá, sabe? Aquele outro lugar, não vai dizer depois que você foi porque o padre mandou você para lá. Se você for para lá, você foi porque você não cuidou da sua vida. Você viveu a sua vida de qualquer jeito. Não deu bola para os mandamentos. Daí não vai adiantar dizer, fui para lá, veio para cá, porque o padre lá de uma paróquia tal, lá de Porto Feliz, me mandou para cá. Não, eu não posso mandar ninguém para lá. Graças a Deus, porque se eu pudesse, estava cheio já. Aliás, eu posso mandar só uma para lá. Uma única pessoa. Só eu. Se eu não me aprumar, se eu não me converter, se eu não mudar de vida, eu posso ir para lá. E tristemente, por uma escolha errada que eu venha ter feito. Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde. Mas digo isso por quê? Porque parece-me que o céu, o inferno e esta realidade superior espiritual que nós vivemos, parece que é uma realidade que a gente não quer pensar. A gente quer distância. E, infelizmente, eu não posso ficar distante disso porque eu estou dando aula de escatologia. Então, eu tenho que pensar sobre isso. E tenho que ajudar vocês a pensar também sobre isso. Pensar sobre a realidade do céu. É procurar fazer o que é a vontade de Deus para nós. O que sempre foi a vontade de Deus para nós. Que nós encontremos a salvação. Que nós nos convertamos e sejamos salvos. Esta sempre foi e esta sempre será a vontade de Deus para nós. Então, que o Senhor converta o nosso coração, que o Senhor mude a nossa vida. Que a palavra de Deus penetre profundamente o nosso coração e nos leve a mudar de atitude para fazer a vontade de Deus sempre e em todo lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,